Bom dia, meu povinho do 7º ano. Vamos para nossa revisão rápida e rasteira para depois a gente fazer a nossa avaliação. Acredito que vocês já tenham estudado o capítulo e as unidades 7 e 8, tá bom? Mas aí a gente faz um resumo rapidinho das coisas mais importantes que temos aí nessas unidades. E aí, para refrescar a memória, tá bom? E aí depois eu libero a avaliação para vocês. Então, bora lá. Página 212 começa falando aí da composição do ar. A gente sabe que o ar é composto por vários gases, né? Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, vapor de água e outros gases. O gás que está em maior quantidade é o nitrogênio, muito importante também aí para as plantinhas e para as nossas células, né, para a composição das proteínas. Só que nós, né, não absorvemos o nitrogênio da forma que ele está, nem nós, nem os animais, né? Na forma que ele se apresenta aí na atmosfera. Nós conseguimos incorporar o nitrogênio através da alimentação, tá bom? Então, as plantas, elas sim têm, né, bactérias lá nas suas raízes, algumas plantas que conseguem transformar esse nitrogênio em compostos nitrogenados. E aí os animais comem as plantas e quando a gente come os animais, a gente está incorporando esse nitrogênio, né? Esses compostos nitrogenados que aquele animal, quando comeu a planta, incorporou nele. E quando nós comemos vegetais, também nós estamos colocando nitrogênio, né, para dentro. Então, nós conseguimos absorver o nitrogênio através da alimentação. Falamos aí também sobre o gás oxigênio, 21% tá na sua composição, o nitrogênio é 78%, e o oxigênio é aquele gás que alimenta a combustão, ele que faz, ele é o alimento do fogo, tá bom? Combustão, fogo, e ele é resultado também da fotossíntese. Nas plantinhas, elas puxam o gás carbônico e liberam o oxigênio. Então, as plantinhas liberam o oxigênio na fotossíntese, ajudando assim a tirar gás carbônico da atmosfera e purificar o ar, tá bom? E falamos mais também do gás carbônico, um gás aí, né? 0,3% da composição do ar, mas é um gás que contribui muito para quê? Para o aquecimento global, né? Ele e o metano, estão ali, ó. Todos os dois aí contribuem bastante para o aquecimento global, para o efeito estufa, tá bom? O gás carbônico é resultado aí da nossa respiração, né? Da respiração dos animais, das plantinhas, tá bom? Na respiração, a plantinha respira igual a gente. Pega o oxigênio e libera o gás carbônico. E o gás carbônico também ele é responsável, né? Ele é liberado quando a gente queima combustíveis fósseis, né? Gasolina, petróleo. Então, isso tudo acaba elevando a quantidade de gás carbônico na atmosfera e prejudicando o nosso planeta, porque aumenta aí o efeito estufa. E é o que nós falamos, né? Iríamos falar depois. Falar esses gases todos do efeito estufa, que é o aumento da temperatura no planeta, né? Junto com o aquecimento global, que é ocasionado principalmente aí por esses gases poluentes, gás carbônico e o metano, tá bom? E que mais? E aí a gente conhece um monte de efeito aí do aquecimento global, né? O descongelamento das geleiras, aumento do nível do mar, as cidades litorâneas estão, né, quase desaparecendo, algumas cidades abaixo do nível do mar, né, podem desaparecer porque o mar vai subir. Então, a gente tem que tentar controlar a quantidade de gás carbônico e metano que é lançado todo dia para a nossa atmosfera. A gente falou também de outro problema ambiental, que é a chuva ácida, tá bom? Que corrói os monumentos, destrói plantações, edificações,
que é o resultado aí da combinação de vários gases, né? Das fábricas que liberam muito aí óxido nítrico, e aí se junta com o hidrogênio, e aí formam as chuvas ácidas. As chuvas ácidas ficam principalmente em regiões onde tem muita concentração de fábricas, porque elas liberam muito poluentes para a atmosfera. E outro problema ambiental que falamos foi sobre a destruição da camada de ozônio, tá bom? Que o grande responsável no momento por essa destruição toda é o clorofluorcarbono, tá bom? Não é o metano nem o gás carbônico. O gás carbônico e o metano é do aquecimento global. Destruição da camada de ozônio é o clorofluorcarbono, que aí faz entrar mais radiação, né, ultravioleta aí no nosso planeta e pode ocasionar aí bastante, aumentar, né, os índices de câncer de pele. Depois falamos sobre as temperaturas, falamos sobre as escalas de temperatura, C, tá? Escala Celsius, F, escala Fahrenheit e a K, escala Kelvin, tá bom? Que é também chamada de escala absoluta. Então, essas são nossas escalas, a gente não vai ter continha, só mesmo, né, o nome delas, quem é quem. Então, é isso que a gente precisa saber aí. Depois, falamos aí sobre as temperaturas, energia cinética, que é a energia do movimento, tá bom? Uma pessoa andando de skate, uma pessoa andando de carro, de bicicleta, é energia cinética, tá bom? É a energia do movimento. Falamos sobre o calor, que é aí transferido de um corpo mais quente para um corpo mais frio até atingir o equilíbrio térmico. E calor também aí a energia térmica em trânsito. Que mais? Que mais importante para falar? Propagação de calor. Então, o calor ele é propagado aí, né, de 3 formas: condução, convecção e irradiação. Na condução, essa condução térmica aí é feita principalmente entre os sólidos, não esqueçam, tá bom? Na condução, na convecção é entre os líquidos e entre os gases, tá bom? E falamos também sobre a irradiação, que é o único aí que não depende de nenhum meio material para acontecer. A irradiação. A irradiação não depende de um meio, tá? Para acontecer. A condução e a convecção, sim. Essa irradiação, ela pode acontecer até no vácuo, tá bom? Então, não esqueçam, tá bom? A condução e a convecção, elas precisam aí de um meio para acontecer. Lembrando aí, ó, da condução nos sólidos, convecção nos líquidos e nos gases. E a irradiação pode acontecer até no vácuo, né? Até no vazio. Prosseguimos, vamos entrar aí em máquinas térmicas, tá bom? Máquinas térmicas, misturando tudo. Máquinas simples, em máquinas térmicas, né? Máquinas simples e complexas. As máquinas simples facilitam a vida da gente aí no nosso dia a dia, tá bom? E roda, alavanca, polia. E as máquinas complexas são formadas por 2 ou mais máquinas simples, tá bom? Aí, ó, o abridor de garrafa ela é bem simples, tá bom? O guindaste já é uma máquina complexa. A bicicleta é complexa, porque tem engrenagem, tem vários compostos simples nela. Então, forma um composto aí, uma máquina complexa, tá bom? Que mais?
Falamos sobre as alavancas interfixas, interpotente e interresistente. Não esquece, tá bom? Aquelas figuras que nós aprendemos, os mesmos exemplos podem cair na prova. Não vou botar outro exemplo para você, não. Então, preste atenção na letrinha. A letrinha A no meio, interfixa. R no meio, interresistente. P no meio, interpotente, tá bom? E os exemplos que eu dei para vocês aí, ó, da interfixa, basicamente tudo aquilo que abre, né, que tem um ponto fixo no meio e abre, tesoura, alicate, gangorra, foi as mais que eu botei aí para vocês, né? Alicate, tesoura, gangorra. Interresistente, o carrinho de mão, quebra-nozes, tá bom? Abridor. Que mais? Interpotente, exemplo, pinça, cortador de unha, vassoura, tem a vara de pescar também. Então, não esqueçam desses exemplos, que eu só vou usar os exemplos que eu dei para vocês, tá bom? Que mais? Falamos sobre o plano inclinado, que ele ajuda a reduzir o esforço para a gente levantar um objeto de baixo para cima. Que mais? Falamos sobre rodas, polias e engrenagens. Falamos aí sobre a polia fixa, que a gente utiliza a mesma força para puxar o objeto, né? Aquela bolinha na polia ou roldana, tanto faz, tá bom? Aquela bolinha que fica rodando assim, você vai puxando. A polia fixa, ela vai facilitar, né? Ela vai te ajudar, mas o esforço que você faria para levantar aquele objeto é o mesmo, tá bom? Ela não diminui o esforço. O que diminui o esforço pela metade é a polia móvel, tá bom? Ou a roldana móvel, tanto faz, polia, roldana. Então, polia fixa, ela ajuda você a levantar o peso, mas a sua força continua sendo a mesma. Na polia móvel, o esforço você usa pela metade, reduz a metade aí a intensidade da sua força. Depois aí, para finalizar, falamos sobre as máquinas térmicas, que fazem aí a conversão da energia térmica em mecânica. Pega a energia do calor e faz andar, tá bom? O exemplo que a gente deu aí foi do trem, né? O trem Maria Fumaça. Então, não esqueçam, essas máquinas térmicas, elas utilizam esse calor térmico, né? Transforma em energia mecânica. Que mais? E para finalizar, falamos aí sobre os biocombustíveis, que eles são obtidos a partir aí de plantas, como milho, cana-de-açúcar, e eles são, como exemplo, aí, o etanol, eles são bem menos poluentes ao meio ambiente do que os combustíveis fósseis, né? Então é uma alternativa aí para tentar amenizar aí, coitadinho, o nosso planeta dessa poluição toda que esses carros, esses veículos acabam lançando para nossa atmosfera. Então, viu? 13, 14 minutinhos. Foi rapidinho a nossa revisão. Falamos sobre as coisas mais importantes que tem que estar, na mente de vocês. Então, qualquer coisa, se não sentir preparado ainda para fazer a prova, dá o play de novo nesse vídeo, estuda mais um pouquinho e aí depois você vai lá e faz a prova. Tá bom, meu povo? Então, um grande beijo para vocês e eu vou ficar, de olho na notinha de vocês. Então, tchau, tchau!